Boa tarde, vamos para mais uma gravação dos nossos vídeos. Vídeo intitulado Escovar os Dentes Alegres e Agradecidos a Deus, tendo como um dos versículos de destaque o Salmo 67, verso 3, na tradução A Mensagem. Numa das viagens que fizemos ao Mato Grosso, anos atrás, para visitar nossos parentes, levamos meus pais junto nessa viagem. Pedi a meu pai, durante a viagem, como ele chegou a esse ponto de ter poucos dentes em sua boca. Então, ele me respondeu mais ou menos dessa forma. No tempo de criança, eles não tinham o hábito de escovar os dentes e chupavam muita cana, comiam melado e vários doces. Na fase adulta, não parava para cuidar e tratar dos dentes, e o resultado está aí. No capítulo 3 do livro, tenho o livro aqui para mostrar para vocês, o livro Liturgia do Ordinário, Práticas Sagradas na Vida Cotidiana. A autora nos convida a perceber que escovar os dentes é uma forma de cuidarmos do templo do Espírito Santo. E mais uma vez, e mais do que isso, aliás, de sermos realmente gratos ao Senhor pelo que Ele nos deu. Nosso corpo, onde Deus habita, age e nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Paulo, em Romanos 12, 3, nessa tradução, a mensagem nos aconselha: ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que têm alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. As pessoas pensam que são bondosas e merecedoras do favor divino. Paulo deixa claro que não é, pois é Deus quem concede tudo a nós e o único modo de entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Pois nós somos pecadores em essência, pecadores redimidos, é claro. Mesmo desejando fazer o bem, com facilidade assumimos o controle e deixamos Deus de lado, e o pecado volta a ser praticado. Cada pessoa precisa perceber que Deus, a cada dia, vem ao seu encontro. Logo cedo, de manhã, tão logo nos despertemos, arrumamos a cama e escovamos os dentes. Ele vem para reiniciar o relacionamento do novo dia. E uma das formas de o respondermos é cuidando, zelando também pelo nosso corpo, não o contaminando com os prazeres momentâneos que degradam nossa santidade. Deus nos criou para estarmos em relacionamento íntimo, profundo e constante com Ele. O que fazemos com o nosso corpo ou deixamos de fazer afeta diretamente nossa comunhão com o Pai. Por exemplo, se dedico algum tempo para sentar-me na cama após a arrumar, ou mesmo na área, passo a observar o alvorecer, contemplar as belezas da criação, como as nuvens que vagueiam sem que ninguém as poder controlar, o cantarolar dos pássaros, as diversas cores e formas da natureza. Além de descansar, relaxar meu corpo, ainda estou louvando, glorificando, adorando meu Criador. Viver no ritmo divino faz bem para meu corpo, alma e espírito. Em 1 Samuel 23, vemos Davi orando a Deus pedindo se era para ajudar uma cidade chamada de Keila. Deus responde que sim. E depois vemos o povo daquela cidade sendo ingratos com Davi,
ao ponto de eles o entregarem a Saul. Como Davi andava com Deus, isso não o afetou. Ele não se vingou, deixou nas mãos de Deus, o Senhor. Na sequência, vemos ele com a possibilidade de eliminar seu inimigo, pois este estava numa caverna fazendo suas necessidades fisiológicas. E Davi com seu bando estavam no fundo da mesma caverna, escondidos. Contudo, Davi não o fez, por temor a Deus, pois o rei Saul poderia estar errado. Mesmo assim, era um ungido do Senhor. Mesmo em meio a situações extremas, ele sabia que Deus é soberano e não queria tomar o lugar de Deus na história. No Salmo 67, o salmista nos convida a agradecermos e nos alegrarmos em Deus. Vejamos, Deus, marca-nos com tua graça e com tuas bênçãos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, desemprego, a morte de um ente querido, a dor da separação, traições, abandono, planos frustrados, colheita perdida, carro que estragou, enfim, são várias as possibilidades que cada pessoa possa estar passando. O salmista nos convida a agradecermos e nos alegrarmos no Senhor. Ele é a fonte de nossa alegria, uma vez que estamos em relacionamento com Ele. O mais Ele o fará, tudo no seu tempo. Vejamos o que Agostinho de Hipona já falava no seu tempo, então. Muitos clamam a Deus com o intuito de adquirirem riquezas e de evitarem prejuízos pela felicidade temporal e por coisas semelhantes. Raramente alguém clama pelo próprio Deus. Assim é fácil ao homem desejar alguma coisa de Deus e não desejar o próprio Deus, como se o que ele dá pudesse ser mais gratificante do que ele mesmo. Vejam aí, as pessoas já na época de Agostinho buscavam as bênçãos de Deus e deixavam Deus de lado. Buscavam a misericórdia de Deus, mas não o Deus da misericórdia. Buscavam a graça, o perdão de Deus, mas não o Deus da graça e do perdão. E a nossa sociedade caminha do mesmo jeito ainda hoje. E eu e você somos diferentes? Nós nos alegramos com o Senhor, mesmo em situações difíceis? Esse é o ideal, né? Nós temos que caminhar nesse objetivo. Davi é um exemplo de perseverança. Foi forjado na escola do deserto e mesmo lá cuidava de cada detalhe que lhe era possível para estar bem com Deus. Dormia, comia, descansava, fugia, se protegia, meditava, tinha momentos de silêncio e meditação. Se prostrava, ajoelhando-se e inclinando o corpo para a frente. Tudo para glorificar e prestar seu culto a Deus. A vida de Davi era um culto constante a Deus. Ele fazia o que lhe era possível, mas ele não escovava os dentes como nós podemos fazer hoje. Ué, o que isso tem a ver? As primeiras escovas surgiram já na era cristã, por volta de 570 a 600 anos depois de Cristo. Mas essas com cerdas de nylon que temos hoje começaram a ser comercializadas em 1930, há menos de 100 anos então. Meu pai nasceu em 1937, então escovar os dentes era algo mais da elite, ou pessoas com mais acesso a essas novidades, até pelo custo financeiro que elas deveriam ter. Cuidar de nossos corpos é preciso, assim como Davi cuidava. Contudo, precisamos ter discernimento e bom senso, pois podemos acreditar que nossos corpos poderiam ser perfeitos e gastamos uma quantidade infindável de tempo e dinheiro com cremes ou botox ou cirurgias para esconder a realidade
de nossos corpos frágeis e cada vez mais velhos. Nessa fala, a autora desse livro fantástico nos convida ao equilíbrio, para não idolatrarmos nosso corpo. Isso mesmo, não idolatrarmos nosso corpo. Quando nos olhamos no espelho e escovamos os dentes, devemos louvar a Deus pelo corpo que Ele nos deu. Quer tenhamos rugas, espinhas, manchas ou não, quer nosso nariz seja grande, seja pequeno, seja arredondado, não importa. Precisamos aceitar que somos peculiar, únicos, uma obra-prima do Criador, e lembrar que Ele está presente em nosso corpo e deseja que vivamos alegres e agradecidos por Ele, como Ele nos fez, da maneira com que Ele nos fez. Claro que essa alegria e gratidão vem pelo fato de estarmos caminhando com Ele. E estar com Ele reforça nossa identidade de filhos de Deus, alguém amado do Senhor, em quem Cristo habita, uma pessoa santa com atitudes não santas, às vezes, que glorifica a Deus através de seu corpo e de sua vida. Essa alegria deve ser expressa e de coração, quando estamos convivendo com pessoas que ainda não permitiram serem amadas por Ele, de maneira que elas desejem conhecer e ter o que temos, ao mesmo tempo em que devemos compartilhar da mesma alegria com os demais irmãos e irmãs em Cristo Jesus, independente da fase da vida em que estejamos no momento. Seguindo o exemplo de Davi, de Paulo e do salmista, o qual nos incentiva a dizer com todo o coração: Deus, marca-nos com tua graça e com tuas bênçãos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Oremos. Amado e eterno Pai, graças te damos pela maneira com que ages em nossa vida. Obrigado pelas dificuldades, pelas situações extremas, pelos desertos, as noites escuras que passamos. Pai, que o teu Santo Espírito nos fortaleça, nos dê a graça e nos mostre a tua luz, a direção que devemos andar. Ajuda-nos a sermos alegres, a sermos gratos a ti, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Tudo isso só será possível se andarmos num relacionamento íntimo e profundo contigo e com os irmãos na fé. Tudo isso, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos que escovam os dentes, cuidam de seu corpo e são alegres agradecidos a Deus a tempo e fora de tempo, independente das circunstâncias. Esse é o desafio, sermos alegres e contentes ao Senhor, gratos a Ele, a todo momento. Reflita sobre isso, meu amigo, meu companheiro de caminhada. Amém.